Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa dessa semana continua com as suas entrevistas especiais com os nossos parlamentares estaduais, os nossos deputados, para que você possa conhecer um pouco mais do perfil humano, do pensamento, da reflexão filosófica, da história desse deputado e da opinião, da visão política que ele tem acerca da reforma política que é apontada como a saída do brasileiro, do Brasil, nesse momento conturbado que o Brasil vive. O nosso entrevistado dessa semana é o deputado Robert Rio Magalhães, deputado hoje pelo PDT, deputado estadual, deputado que já tem uma longa história dentro da seara política, dentro das discussões, dentro da contribuição que os políticos devem dar à sociedade, porque a função política que nasce na Grécia, que nasce lá na polis, é a função de agregar, é a função de colaborar, é a função de servir. A CNBB, inclusive, lançou aí a campanha da fraternidade, eu vim para servir, e o arcebispo-geral disse que uma das discussões que a igreja deveria ter era justamente da conscientização política. Deputado Robert Rios, prazer estar conversando com o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu, uma alegria estar aqui conversando com você, conversando com as pessoas que estão vendo em casa, falando um pouco da nossa vida, da nossa luta, do nosso cotidiano e de tudo aquilo que nós fizemos para chegar até aqui. Deputado, todo mundo conhece o Robert Rios, deputado Robert Rios, que foi da Polícia Federal, que trabalhou muito forte aí num grande momento do Piauí, que foi com relação ao crime organizado no passado. E às vezes pouca gente sabe que o Robert Rios começou a vida dando aula de história. Conta um pouquinho disso pra gente. É verdade, eu terminei o cursinho no Meta, ingressei primeiro no curso de Direito, em 79, e em julho de 79, no mesmo ano, ingressei também na Universidade Federal no curso de História. Naquele ano foram 2 vestibulares, um em janeiro e um em julho. Eu passei em janeiro para Direito, em julho para História, e comecei a dar aula de História nos cursinhos. Fui professor de vários cursinhos naquela época, eu era pouco mais do que um menino, tinha menos de 18 anos de idade, mas foi um período muito produtivo na minha vida, de muita experiência, um período muito bom. Mas pena que tenha sido curto, porque logo em seguida, um ano e meio depois, eu fui para Brasília fazer o curso de agente de Polícia Federal. O senhor, rapidamente, se o senhor começa menino como professor, também começa ainda muito jovem como policial. Quando o senhor lembra desse seu princípio de vida nesse curso da Polícia Federal, o que o senhor lembra? O que é importante do Robert Rios, que naquele momento existia como sonho, como aspiração, como expectativa de vida? Ora, me lembro muito da luta, do sacrifício. Eu morava no Barrocão, ia a pé até o colégio Elias Torres, naquele sol quente de quase 1h da tarde. Aí eu dava uma aula na Elias Torres de História, de 1 a 1h50, saía do Elias Torres para Frei Serafim, pegava aquele camilão, o ônibus, até a universidade, para assistir a aula de matemática às 2 horas. Então, todas as aulas de matemática, eu chegava atrasado, porque não dava tempo. E contei com a simpatia do professor, que um dia reclamou do meu horário, e eu disse: professor, infelizmente eu tenho que trabalhar, eu tenho que me manter. E ele disse: mas você também tem que aprender matemática. Eu digo: eu acho que essa fase da matemática que eu já sei, já aprendi. Ele disse: então vamos testar. E ele me fez um teste e disse: você não precisa assistir minhas aulas. Foi aí que eu pude dar minha aula sossegado no Elias Torres. Mas eu nunca deixei a história. Nunca num dia da minha vida deixei a história. Eu viajo o mundo todo para aprender história. Eu passo o tempo todo comprando livro de história, estudando história. Eu sou impressionado com biografias. Estudo biografia, acabei de ler os 3 volumes do Lira sobre a biografia de Getúlio Vargas. Então eu sou impressionado. História para mim é minha vida. Eu estudei Direito, mas eu nunca fui impressionado em Direito como eu sou em História. História para mim é o amor da minha vida. Não tem um dia, na minha cama, do lado da minha cama, são vários livros de História. Eu chego em casa, já pego um livro, já começo a ler. Tem dia que eu me impressiono tanto que eu fico amanhecendo um dia e eu lendo meu livro de História. Eu sou louco por História. Bom, dentro dessa paixão que o senhor tem pela história, deputado, de que forma o senhor entende, por exemplo, que o conhecimento histórico ele poderia modificar a mentalidade do brasileiro? Será que o brasileiro conhece de fato a sua história ou nós estamos muito longe disso? Quem não conhece a história não sabe nada sobre a vida. A vida da gente está na história. É você analisando os fatos do passado, o que aconteceu no passado,
é que você pode entender o presente e que você pode programar o futuro. Então a história, embora ela não se repita, certo? Ela é cíclica, certo? Ela tem as aparências. Olha, quem vê hoje o Brasil todo, essa confusão nacional, essa briga política do Brasil, imagina também o mesmo clima que aconteceu em 1954 com Getúlio Vargas. Esse período do Brasil é muito parecido com aquele período que levou Getúlio ao suicídio e que mais tarde, 10 anos depois, vai gerar a ditadura de 64. Então é preciso estar de olho na história, é preciso conhecer com profundidade a história, para poder analisar muito bem o que é que está vindo agora aqui no presente. Deputado, o seu pai é um grande historiador. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu pai e a influência que ele tem na sua vida. Meu pai é professor Magalhães, tem 87 anos de idade, esse ano vai fazer 88, ainda está vivo. Eu acho que é o maior historiador do Piauí hoje vivo. O Piauí tem grandes historiadores e muitos deles foram mestres do meu pai. Mas meu pai hoje eu acho que é o maior historiador vivo. Meu pai costuma me dizer que ninguém aprende história ou sabe história com menos de 80 anos. Então, na visão dele, eu estou muito longe para aprender história. Mas meu pai tem 87 anos, passou a vida. Meu pai é da antiga Faculdade de Filosofia do Piauí, da FAFI. Então, ele é daquela turma. Meu pai é colega do Alferraz, que também era um grande historiador, é colega do Pedro Ribeiro, que é um grande historiador. É uma turma naquela época que gerou os maiores historiadores do Piauí. Então, meu pai, para mim, é uma pessoa mágica, uma pessoa muito amada. Meu pai, nós somos 9 irmãos e os irmãos todos vivendo em torno dele, ama demais. É uma figura muito linda, muito gostosa e o maior exemplo de toda a minha vida. Deputado, o senhor tem essa trajetória de vida e aí o senhor começa um trabalho muito árduo, né, como alguém da fiscalização ali dentro da Polícia Federal, passa por um período de investigação que muda a história do Piauí e chega até a política. Eu queria que o senhor narrasse um pouco essa sua chegada à política, como é que o senhor vai consolidando na sua cabeça que é importante o Robert Rios se tornar um homem público. Eu saí da história de professor, uma família de professor, meu pai é professor, tenho 8 irmãos, todos 8 professores, eu era professor, saí dali ainda menino para a Polícia Federal. E a Federal era uma polícia diferente, porque ela dizia que lá não era força, lá era inteligência. Então eu me sentia à vontade de estar numa polícia que usava a inteligência e não a força. E fiquei muito tempo na Polícia Federal. Fui de agente até superintendente da Polícia Federal. E tem um caso que é curioso. O máximo de tempo que um superintendente fica no cargo no Estado são 2 anos. Você pode observar que nenhum ficou mais do que 2 anos. Robert Rios, eu fiquei aqui 5 anos e meio como superintendente. É um recorde que eu acho hoje quase impossível de ser quebrado. Eu comecei como superintendente, comecei um trabalho de crime organizado e a Polícia Federal achou por bem me deixar aqui, não mexer naquilo para que o trabalho fosse continuado. E em 2002, fim do meu trabalho, concluído o meu trabalho, eu não era mais superintendente, eu já estava prestes a completar meu tempo de serviço na Polícia Federal e migrei para a política. Fui candidato a deputado federal, não logrei ser eleito, mas continuei. 4 anos depois eu fui eleito deputado estadual e depois fui reeleito mais 2 vezes sucessivamente. Estamos aqui. 2 vezes eu fui de governo, agora estou aqui na trincheira da oposição, lutando muito. O importante para o político é que o eleitor não se envergonhe de ter votado nele. O político não faça vergonha ao eleitor. O político seja um espelho da sociedade, seja alguém que a sociedade possa confiar, que o povo possa confiar. Ele não pode andar nas ruas, no supermercado, nas feiras, nos ônibus, e um dedo apontar que ele é ladrão, que ele é desonesto, que ele é corrupto. Então eu acho que isso que está tirando da política essa coisa boa, essa coisa bonita. Certo? O político não pode ser uma figura escandalosa, que vive em escândalo de escândalo. O político ele tem que ter um compromisso com a sociedade, ele tem que ser aquele condutor da sociedade, aquela voz que a sociedade pode confiar, aquela pessoa que a sociedade confia, como confia num padre do bairro, no pai da cidadezinha, aquela pessoa que o povo possa pedir conselho, que o povo possa pedir ajuda, aquela pessoa que possa socorrer o povo, que esteja conduzindo o povo em sua luta. Mas infelizmente tem algumas pessoas que ingressam na política para emporcalhar essa história e muitas vezes a pessoa confunde um com o outro, toma o todo pela parte, a parte pelo todo, cria essa confusão global e é isso que vive o Brasil hoje.
Deputado, pegando um pouco desse sentimento agora que o senhor traz, com essas suas palavras, dessa análise geral que o senhor faz, o senhor tem arrependimento de ter entrado para a política? O senhor acha que poderia ter feito mais? Ou o senhor acha que de fato cumpriu a sua missão? Eu não sei, eu não diria nem arrependimento, mas talvez seja o pior quadro de toda a minha biografia. Eu não tenho da política o mesmo orgulho que eu tinha como professor, eu não tenho da política o mesmo orgulho que eu tive como policial federal, mas eu acho que nós temos que ter a coragem, dar a cara a tapa, ter a coragem de enfrentar os problemas. Eu acho que a política precisa de Robert Rios, dos seus Zés, da periferia, da Dona Maria, daquelas pessoas que têm um compromisso, daquelas pessoas que não vieram aqui enriquecer, não vieram aqui se dar bem. Não é um jogo do vale tudo. A política tem que ser um jogo de amor, nós temos que estar fazendo alguma coisa por amor. Eu fico triste quando as pessoas vêm ao meu gabinete, certo? Me pedir que eu compre um ingresso de festa para ela, que eu pague academia de ginástica para ela e tal. Eu gosto quando as pessoas vêm aqui, a sociedade, associação, sindicato, pedir luta. Meu gabinete é uma trincheira de luta, eu estou aqui para lutar pelo povo. Para lutar pelo povo. As pessoas têm que entender que aqueles deputados que distribuem dinheiro, os políticos que distribuem dinheiro, são aqueles que estão roubando da Petrobras, roubando do BNDES, assaltando o cofre público. Então o deputado, não conheço ninguém que chega num consultório médico e peça dinheiro para médico. Alguém que chega no empresário, peça dinheiro para o empresário. Então aqueles que pedem dinheiro para o político, eles estão desprestigiando o político. Eles estão dizendo, rapaz, você está roubando mesmo? Me dê uma parte desse roubo. Então é essa mentalidade que nós temos que mudar. Os políticos precisam mudar, mas o eleitor também precisa mudar. Se o político é corrupto, ele foi colocado ali pelo eleitor. E o eleitor sério, o eleitor exigente, não coloca político corrupto na cadeira. O senhor me fez lembrar agora, deputado, de uma frase da Rosa de Luxemburgo, que ela dizia que cada povo tem uns políticos que merece. Mas ninguém merece os políticos brasileiros, viu? Eu acho que ela não conhecia os políticos brasileiros. Aqui ninguém merece. O Brasil chegou num patamar de corrupção que é inaceitável, inadmissível. É a maior vergonha de todos os tempos, de toda a história. Certo? Nem no Brasil colônia, que eles vinham aqui roubar nosso pau-brasil, roubar nosso ouro, roubar nossos minérios, estuprar, escravizar nossas índias, nossos índios. Certo? O Brasil passou por uma fase tão vergonhosa. Eu só conheço 2 períodos de vergonha do Brasil. Certo? Esse período da corrupção e outro da escravidão. Nossos irmãos africanos eram arrancados das suas tribos na África, trazidos para cá em por onde navio, acorrentados, e aqui eram escravizados, também estuprados, mas escravizados. Certo? Mas a escravização pela corrupção talvez seja mais diabólica meio de corrupção, de escravização do que a minha vida. Eu fico envergonhado quando se abre a televisão e vê escalonada essa corrupção. É devastadora para o país. A sociedade não confia mais no político. Certo? Ela não sabe mais quem é o honesto, quem é o desonesto. Ela não sabe se o Robert Rios é honesto. Ela passou a desconfiar de todos os políticos. Todos os políticos. É por isso que eu estou pregando hoje uma eleição geral em 2016. Nós temos que, meu mandato vai até 2018, 2019, encerra em 2016 Robert Rios, encerra todos os governadores, vamos ter uma eleição de vereador e prefeito no próximo ano, então fazemos logo uma eleição geral. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. Eleição geral. Vamos limpar esse país pela vontade do povo e pela vassoura do povo. É o povo que vai limpar esse país. Como é que vai limpar? Uma eleição. Uma eleição ímpar na história, uma eleição geral para o Brasil. De vereador a presidente, o povo vai, o povo escolhe, e nós começamos uma nova história, uma nova zaga. Deputado, o senhor é conhecido pela sua fala, pela sua contundência de defender um ponto de vista. Isso foi um peso na sua vida? Claro. Carregar o Robert Rios nas costas não é fácil, não. A pior cor do mundo é ser Robert Rios. Um homem cuja palavra é um título quitado. Um homem que tudo que diz que faz, faz. Então não é muito fácil, não é muito fácil. É um peso muito grande, eu sou muito exigido. Aqui mesmo na Assembleia, eu não tinha assim, passei 2 mandatos meus cuidando de segurança pública. Hoje eu estou aqui na Assembleia e já começo a mudar a coisa da Assembleia, a mentalidade da Assembleia. Eu começo a conversar com meus pares, com os deputados, aprender com eles, mas também trazer muito da minha experiência para eles e querer aqui escrever uma nova história, uma nova página, certo?
queremos um legislativo limpo, dinâmico, que o povo possa confiar, que o povo possa entender. Queremos levar essa Assembleia para próximo do povo, discutir com o povo. Porque uma vez eu pensei aqui, quando eu vi esses escândalos da corrupção, do mensalão, do petrolão, eu digo, olha, esse povo não roubou de mim. Eu não me sinto como vítima desse povo. Aí eu me perguntei, quem é a vítima desse povo? De quem foi que esse povo roubou? Aí comecei a andar nas ruas e comecei a ver um homem empurrando uma bicicleta. Eu disse, ele é a vítima. Vi um homem com um campo de peixe querendo vender peixe e disse, esse é a vítima. Vi um homem com alavanca cavando um buraco no chão para ganhar uns trocados no final do dia e disse, ele é a vítima. Vi uma mulher na fila no hospital procurando um médico com a criancinha no braço e disse, ela é a vítima. Então, o povo mais pobre, mais vulnerável, é esse que é a vítima da corrupção. É esse que nós devemos salvar. Só um parlamento forte, com a oposição forte, fiscalizando e vigiando o governo, é que nós vamos frear a corrupção. Porque os que estão sofrendo, os que forem iludidos com Bolsa Família, os que forem iludidos com essa política mentirosa de governo, certo? São as principais vítimas da corrupção. E a corrupção é como a diabetes. Ela lhe mata silenciosamente, bem devagarinho, bem devagarinho. Sobre a luz para tapar o buraco, sobre o preço da água, sobre o preço do combustível, rouba a Petrobras, a ação da Petrobras, quando estão no buraco, aí aumenta o combustível, aí toda a sociedade é chamada a pagar aquele buraco. Nós estamos tampando o buraco criado pela corrupção. É por isso que nós temos que ser um povo vigilante, um povo esperto, um povo que não pode mais votar por uma cesta básica, um povo que não pode mais votar por dentadura, um povo que não pode mais votar por conversa fiada. Então, é um povo que tem que estar sempre desperto, examinando, olhando, compulsando, desconfiando, mas votando bem. Deputado, mesmo sendo difícil carregar o Robert Rios, eu observo que as suas relações com seus pares, as suas relações com seus amigos, e aqui eu falo com uma queen que olha de longe, é muito amistosa. Né? Ou seja, às vezes aquele Robert Rios contundente que todo mundo está vendo ali, discutindo, defendendo um ponto de vista, não imagina que por trás daquilo tem um Robert Rios que fica sorrindo, que brinca, que é torcedor de time de futebol, que sabe bater um papo, que escuta sua música, né? Que tem uma relação boa com a família. Ou seja, como é que o senhor consegue assim, ter essa postura e ao mesmo tempo conservar a sua vida íntima junto com as pessoas que são importantes para o senhor e levar para elas o amor que o Robert Rios precisa levar? A maior parte das pessoas conhece o Robert Rios pela mídia. E na mídia eu sempre estou lutando por uma causa. É a causa da segurança, eu estou enfrentando bandidos, traficantes, assassinos, toda sorte de criminosos, enfrentando corruptos. E as pessoas me veem ali naquele momento zangada, exasperada, afirmativo, forte. Mas eu sou uma pessoa muito doce, extremamente brincalhão, amante de música. Minha vida toda gira em torno de música. Eu sou presidente do Clube da Música, minha casa é um lugar de música. Eu coleciono todos os instrumentos, não toco nenhum. Mas eu acho que não tem mais nenhum instrumento que eu não tenho na minha casa. Quando um tocador chega na minha casa, o instrumento está ali. Então eu sou uma pessoa que adoro música, que eu amo música. Os meus amigos são tocadores, são cantores, são as pessoas da noite, os boêmios. Embora eu não frequente a noite, só frequento na minha casa, mas ali na minha casa é um ponto de encontro de músicos. E aqui não, na Assembleia eu estou sempre brincando, eu sou o brincalhão, eu sou o piadista, eu conto uma piada, perto de mim, quem tiver está sempre rindo, sempre alegre, satisfeito. É o Robert Rios que quem está por trás da mídia não conhece, não vê. É um extremamente brincalhão, gosto de praticar esporte, vou para academia, gosto de jogar bola, gosto de brincar, eu gosto de música, mas também eu gosto de tratar a coisa com um pouco de seriedade, com muita seriedade. Então, para encerrar esse bloco rapidinho aqui, algumas perguntas rápidas. Deus para o senhor? É tudo. Não existe um mundo sem Deus. Até aquele que não acredita em Deus precisa muito de Deus. Eu não consigo assim, eu não teria motivo nenhum para acordar, para levantar da cama, se eu não confiasse em Deus. Sua família, deputado? Minha família é uma mágica, minha família é aquilo que me ampara, é aquele meu norte, é aquilo que me freia, é aquilo que me acelera, é aquilo que me bota para frente, é aquilo que me faz parar. Meus filhos são muito amados, minha mulher, meus 8 irmãos, meu pai, minha mãe que não está mais aqui, mas continua sendo amada do mesmo jeito. Família é uma parte de Deus. Um sonho que ainda lhe motiva a dizer assim, eu tenho que realizar isso? Transformar a sociedade, tirar o sofrimento das pessoas, limpar, acabar o crime,
que todos fossem solidários, que todos se amassem, que as pessoas não assaltassem uns aos outros, não matassem uns aos outros. Quando o senhor olha um brasileiro, aquele brasileiro comum que o senhor acabou de citar, que empurra a bicicleta, que está cavando o chão, quando o senhor olha assim de frente, qual o sentimento que vem ao Robert Rios? Revolta. Porque aquelas pessoas estão sendo roubadas, estão sendo assaltadas, estão sendo enganadas. E é para esse tipo de brasileiro que existe o Robert Rios. Um filósofo chamado Platão, ele foi discípulo de Sócrates, ele chegou a defender a ideia de que os reis tinham que ser os filósofos. Na ótica dele, os sábios, no caso, porque ele acreditava que esses sábios teriam uma capacidade de tomar decisões. Ele chegou, inclusive, a criticar o Platão a democracia, porque ele achava que a democracia era um regime que dava margem à demagogia, né? Platão afirmava isso porque a democracia grega matou Sócrates. Como é que o senhor, por exemplo, interpreta essas ideias de Platão? O Platão acreditava que a sociedade ia evoluir certo? Para a perfeição. E nós sabemos que a sociedade evoluiu para o crime. Quanto mais ela evolui, novas peças de crimes se organizam. Então ele imaginava assim, a sociedade vai se organizar tanto, vai evoluir tanto, que um dia ela não vai precisar de governo. É como se imaginasse que você mesmo atravessou um sinal fechado, você mesmo se mutava, não precisava do guarda. Então você ia para um patamar que não precisava do governo. E ele chamou isso aí, essa sociedade de anarquia. No prefixo grego, não, arquia, governo, não governo. E hoje a palavra anarquia, certo? Quer dizer confusão, balbúrdia, desorganização. E eu acho que o Platão só errou nisso. Ele não imaginou como seria essa evolução. Ele achou que a evolução ia buscar a perfeição. Era o mundo perfeito. Você evoluía tal monta, que chegaria à perfeição e o governo seria quase todo dispensável. Né? Você não precisaria de governo. Você precisaria de uma sala de aula do professor, mas você não precisaria do secretário, do porteiro, do vigia, do policial, porque a sociedade toda estava bem organizada. E na prática isso não foi possível. Não foi possível. O Platão talvez tenha sido dos mais sonhadores dos filósofos. Né? Ele dizia que a educação é a mais valiosa herança que os pais podem deixar ao filho. Né? Que você resolveria tudo pela educação. Então hoje nós temos a crença que educação é a base de tudo, mas nós já sabemos que não resolveremos tudo pela educação. Que em sociedades altamente educadas, altamente instruídas, também tem as mesmas coisas perversas que tem nas sociedades primitivas. E se você mergulhar, pegar algumas comunidades indígenas, você vai ver que em grau de civilização é muito maior. Se você tomar a civilização como grau de cultura de um povo, algumas comunidades indígenas, a civilização é muito maior do que no nosso meio. Nosso meio tem menos crime do que nosso meio, as pessoas são mais solidárias do que nosso meio, as pessoas são mais afetivas, mas se amam mais, se tratam melhor do que no nosso meio. Você numa tribo indígena, você não imagina que naquelas pequenas ocas pouco protegidas, um índio fica roubando o outro, furtando uma coisa do outro. Certo? Mas aqui na nossa cidade, na nossa metrópole, as pessoas ficam invadindo nossas ocas, roubando nossas coisas. Você deixar uma porta aberta, fosse a bicicleta, deixou a roupa no varal, foi a roupa no varal. Então, em termos de civilização, de grau de civilização, certo? O Platão estava errado. Nós não evoluímos para prescindir de governo. Nós, pelo contrário, quanto mais nós avançamos, mais nós precisamos de governo. O que é que a sociedade clama hoje, aqui mesmo no Piauí? Quer que aumente o número de policial. O que é aumentar o número de policial? É aumentar a presença de governo, a fiscalização de governo. Então, a sociedade hoje exige muito mais governo do que imaginava Platão. Se o Platão ressuscitasse hoje, em 2015, ia ficar estarrecido com o seu pensamento de então, na Grécia, com o que está havendo hoje. Eu acho que ele calculou muito mal como seria essa evolução humana. Ele acreditava que o homem ia se purificar cada vez mais e o homem foi se corrompendo cada vez mais. Se corrompendo cada vez mais. Aí o senhor me lembra, deputado, Thomas Hobbes, né, filósofo moderno, que chegou a defender, que escreveu o livro Leviatã, e ele chega a defender o Estado mesmo, autoritário, porque ele entende que as pessoas têm como tendência a entrar em guerra umas contra as outras.
né? Até ele simbolizou isso com a frase: o homem é o lobo do homem, ou seja, nós somos os nossos próprios predadores. Chegamos nesse aspecto aí? Claro que sim. Thomas Hobbes está certíssimo. O Estado vai estar cada dia mais presente, as pessoas exigem mais do Estado, a pessoa cobra mais do Estado e o Estado mais se corrompe. O Estado é como se fosse uma pessoa, com os mesmos sentimentos de uma pessoa, embora seja sentimento mais coletivo. E o Estado está sempre se corrompendo, sempre enganando, sempre traindo aquilo que as pessoas que constituem o Estado esperam do Estado. O Estado hoje, ele frustra muitas pessoas. E não é só o Estado no Brasil, eu falo de Estado, certo? No mundo todo. Então, cada vez a presença do Estado vai ser mais forte, mais violenta, certo? É muito mais fácil o Estado caminhar para uma ditadura do que o Estado caminhar para a democracia. Você veja o que está acontecendo na América Latina. Para onde caminha a Venezuela, para onde caminha a Bolívia, certo? Para os estados forte. E quanto mais forte for o Estado, mais fraco é o povo. Quanto mais o Estado se intromete, mais o Estado intervém, mais o povo é prisioneiro desse Estado. Hoje só se fala em modelar a mídia, encarcerar a mídia, calar a mídia. Para quê? Para que o Estado possa falar mais forte. Deputado, agora vem na minha cabeça aqui em seguida o Jean-Jacques Rousseau. A gente falou do Platão, do Thomas Hobbes, e o Rousseau vem com a teoria do bom selvagem, de que todo homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Como é que eu posso entender que o indivíduo é bom e quando ele está em grupo ele é corrompido pelo meio? Isso tem muito de verdade, mas isso não tem toda a verdade. Nem todos são corrompidos pelo meio. Tem pessoas que nascem bom e o meio é bom e elas sozinhas terminam se corrompendo. Você pega uma família que tenha 6, 8 filhos, certo? Quase todos os filhos estudam, trabalham, progridem, são solidários e de repente certo? Se distancia daqueles ensinamentos materno e paterno. Você tem sociedades que vivem em equilíbrio, em harmonia, e de repente naquela sociedade se corrompe sozinho, certo? Mas que os meios também corrompem. Eu vou lhe dar para você alguns exemplos quando o meio corrompe. De repente você tem um lugar qualquer, imagine um lugar qualquer, que tem uma sociedade muito boa, muito solidária, muito humana, que as crianças brincam na calçada, que as mães cuidam da sua cozinha, que os pais trabalham, que tudo funciona na perfeição. E de repente, naquele ambiente, chega um traficante, instala ali uma boca de fumo e começa a adotar aquelas crianças que brincavam na rua, fornecendo droga para elas. Logo aquelas crianças vão precisar de usar mais droga e ele não dá mais a droga, ele vende a droga agora. Aquelas crianças começam a roubar os pais, começam a roubar os vizinhos, começam a assaltar, começam a matar. Então é como que uma sociedade que funcionava na sua perfeição e por um elemento que não era do meio, mas que era do externo, agrediu o meio, começa a transformar aquela sociedade toda. Aquela sociedade começa a virar toda. Os filhos não conhecem mais mãe, os filhos não conhecem mais o pai já se desespera, a mãe se desespera. Por quê? Porque um elemento externo, fora daquele meio, chegou ali e corrompeu aquela sociedade e mudou aquelas almas que até então eram almas boas. Então eu acho que em parte é verdade e em parte não é verdade. E aí eu chego no conflito, deputado, do Aristóteles com Maquiavel. Porque o Aristóteles ele é o idealista, o Maquiavel é o realista. O Aristóteles acha que o homem é um animal político e que de forma ideal e ética ele vai chegar a uma perfeição. E o Maquiavel não acredita na humanidade e enxerga a humanidade como uma humanidade que gosta de passar a perna no outro, que vai lutar pelo poder e que por isso mesmo a manutenção do poder é o grande problema. Inclusive, Maquiavel diz que o problema, a questão não é conquistar o poder, mas manter o poder é a grande questão. Esse conflito do idealismo do Aristóteles, o homem ideal com o homem real do Maquiavel, como é que o senhor pensa? Olha, o homem só é o homem que domina todos os demais animais porque ele é político. Se o macaco fosse político, ele era superior ao homem, igual ao superior ao homem. Então o homem ele tem que ser cada vez mais político, na essência da política.
Não existe um homem. Tudo que você faz na vida é político. A pessoa que saiu de casa para pescar um peixe está fazendo política. A pessoa que vai vender o peixe está fazendo política. O que vai comer o peixe fazendo política. Porque todos fazem parte de um ciclo político. O Maquiavel, ele era um descrente. Por que ele era um descrente? Ele só tinha como função, certo? Ele não tinha como função governar. Ele não tinha como função tratar as pessoas, mas apenas aconselhar os príncipes. Então, naquele tempo, como é que as coisas funcionavam? Os príncipes, eles não tinham... As funções públicas eram muito poucas. O príncipe, ele não tinha preocupação nenhuma, como tem hoje os nossos príncipes, nossos governantes, de criar política de saúde, de criar política de segurança, de criar política educacional. Então, naquele tempo, só havia para os príncipes uma grande política, a de governar e a de guerra. Então, o Maquiavel, ele assessorava os príncipes, aconselhava os príncipes nessas políticas, certo? De como o príncipe se manter no poder. O príncipe já era o poder. Ele dizia que chegar no poder era muito fácil. Difícil era se meter no poder. E para você se manter no poder, você tinha que ser mau. Ora, se para se manter no poder tem que ser mau, certo? Por que o Hitler ficou tão pouco tempo no poder? Ninguém era mais mau do que o Hitler. Saddam Hussein, que mandava enforcar, fuzilar os seus ministros, ficou pouco tempo no poder. Ficou tempo no poder. Então, ninguém se mantém no poder pela maldade. Mas Maquiavel acreditava que sim. Por isso que ele tem hoje dizer maquiavélico, né? Maquiavélico, mal. Ele aconselhava os príncipes a fazer toda sorte de perversidade, certo? De maldade, para se manter sempre no poder. Porque aquilo era a visão naquela época. Certo? Mas ninguém consegue hoje sobreviver no poder pela maldade, muito pelo contrário. Se você for mal, o seu tempo de poder é muito breve, porque o próprio povo vai se mobilizar para lhe tirar do poder. Hoje existe uma coisa chamada instantânea, que é a notícia. A comunicação hoje é instantânea. Você hoje está bem aqui, você aperta no seu celular, no seu WhatsApp, seu Facebook, você manda mensagem para o outro lado do mundo. As pessoas se comunicam em redes sociais. As pessoas hoje estão interligadas. Não é só pela televisão, não é só pelo rádio, não é só pelo jornal. As pessoas estão instantaneamente interligadas, se mobilizam instantaneamente. É como se as pessoas hoje já nascessem plugadas umas às outras. E Maquiavel não pôde prever isso. Certo? Então é impossível hoje, certo? As lições de Maquiavel estão desatualizadas, porque é impossível hoje você se manter no poder pela maldade. Naquele tempo ele ensinava que você de vez em quando mandava fuzilar um ministro seu, certo? Para que os outros tivessem medo de você. Era governar pelo terror, pelo medo. Saddam Hussein tentou fazer isso, certo? Ele que foi enforcado, certo? O Hitler tentou fazer isso, o Mussolini tentou fazer isso. Então todos os carrascos da humanidade perderam o poder e tiveram um fim trágico. Você não vê um mau governante, certo? Da metade do século para cá, que não tenha terminado tragicamente. Pode imaginar, todos os governantes que foram cruéis com o povo, maquiavélicos, para usar o termo com o povo, tiveram um fim muito trágico. Muito trágico. E os que estão aí fazendo perversidade com o povo, é só olhar a história, examinar a história para não ter um fim muito trágico. Para não ter um fim trágico. As pessoas hoje têm que saber que governar só serve para fazer o bem. Governar é levar alegria para as pessoas. Olha, nós não nascemos para ser infelizes, não. Nós nascemos para ser felizes. Nós estamos aqui para ser muito felizes. Por essa felicidade depende do grau de solidariedade, do grau de humanidade e do grau de governo. Nós temos que construir um governo bom, inventar e criar um governo bom. Um governo que vai promover nossa felicidade. Um governo que vai ver como é que traz emprego para o povo, como é que trata da saúde do povo, da educação do povo, da segurança do povo e da felicidade do povo. Tudo que o ser humano quer, tudo é ser feliz. Nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta, só para ser feliz. A nossa grande saga, nossa grande arte mesmo é ser feliz. Como ser feliz? Cada ser humano quer ser feliz. Os pobres querem ser felizes, os ricos querem ser felizes, a classe média quer ser feliz, todos querem ser felizes. Então aquele governante que não desenvolve essa política de promover a felicidade, todos terão um fim trágico. Ninguém vai governar mais pelo medo, pelo terror e pela crueldade.
Os que tentaram fazer isso foram vítimas dessa crueldade. Todos terminaram tragicamente mortos. Fazendo uma citação de Voltaire, o deputado informalmente aqui lembrou também de uma outra situação. Fale pra gente. O Voltaire, ele criou a escola filosófica do cinismo, né? E um dia ele, num embate, numa taverna, e um desafeto cuspiu na cara de Voltaire. Ele meteu a mão no bolso, puxou um lenço calmamente, começou a limpar, olhou para o desafeto e disse: se com a mesma facilidade que eu tiro o teu cuspe da minha cara, tirasse teu sangue da minha consciência, matar-te-ia. Então isso era o Voltaire. Era talvez dos filósofos franceses, é o mais me impressiona. É o homem que defendeu de fato a liberdade de expressão, ou seja, a liberdade das pessoas de... Ele era a própria liberdade. É a própria liberdade. Deputado, nesse último bloco, a gente vai para uma questão mais política, que é a questão da reforma política, que é apontada, né, e nós estamos pegando aqui opiniões de todos os deputados que estão falando, com relação a essa questão da reforma política. No primeiro bloco, o senhor já deixou aí um pouco do seu sentimento, que é a questão da defesa das eleições gerais, ou seja, eu posso interpretar, e aí o senhor pode me corrigir, eu posso interpretar que o Robert Rios, quando defende que em 2016, quando vai terminar mandatos de vereadores e prefeitos, e por isso nós já teríamos eleições, e que pensa em abreviar mandatos de deputado estadual, federal, governador, presidente, até pelo clima que nós estamos vendo agora, não acredita diretamente na reforma política e quer de fato uma reforma feita pelo povo? Imagine, como é que nós vamos imaginar uma reforma política que atenda às aspirações do povo? Qual é o papel do político, do deputado, do senador? Interpretar as aspirações do povo e transformar essas aspirações do povo em realidade. Mas como é que nós vamos querer que um Congresso, em grande parte comprometido pela corrupção, em grande parte uma escória da sociedade, párias, envolvido até o tronco nesse lamaçal fétido da corrupção, possa interpretar bem as aspirações do povo, possa fazer uma reforma política que represente a vontade do povo. Um Congresso cheio de guetos. Esse aqui é da bancada dos ruralistas, esse dos evangélicos, esse é daquilo, esse é do bicheiro, esse é do jogo do azar, esse é do não sei de quê. Então esse Congresso está satanizado. Esse Congresso ele não representa mais os valores dos homens e das mulheres do Brasil. Está longe de representar. O povo brasileiro olha para o Congresso com um profundo nojo. O político hoje quer o Congresso, quer a Assembleia do Piauí, quer o Robert Rios, certo? O povo olha com muita desconfiança. Então o que é que nós precisamos nesse país? Nessa reforma política. Todos os congressistas nossos concordam com um ponto da reforma: coincidência de mandato. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, vereador, prefeito, depois deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, e eles querem agora fazer uma eleição só, não mais em 2 anos. Então, como nós vamos ter eleição? E não sabe quem é, se vai ampliar o mandato dos atuais ou se vai encurtar o mandato do futuro. O que é que eu estou propondo? É que no ano que vem, que tem eleição para vereador e para prefeito, nós façamos eleição geral. Para deputado estadual, eu perco 2 anos de mandato, não tem problema. Faz eleição para vereador a presidente da República. Dilma perde 2 anos, o Wellington Dias perde 2 anos, os senadores que foram eleitos, como Elmano, perdem 6 anos, mas quem for bom e quem tiver em sintonia com o povo se reelege. Então vamos fazer uma eleição geral no Brasil, certo? Para que o povo seja chamado mais uma vez e tenha a oportunidade, certo? De tirar da política aquilo que não presta na política. Aquilo que presta, o povo deixa. Aquilo que não presta, o povo tira. Olha, o que eu costumo dizer? Se na sua casa você tem um empregado, uma cozinheira, um jardineiro, um motorista, qualquer um que seja, se esse empregado seu não for mais de sua confiança, perdeu a sua confiança, você vai tirar o emprego dele, vai demiti-lo. E é assim que o povo tem que fazer com o político. O que eu acredito é que a classe política perdeu a confiança do povo. Certo? E o político é um homem público. Como um homem público, ele vive do crédito público. Ora, se ele perdeu esse crédito com o povo, ele não tem mais o que fazer na política, é hora de ele ir embora. E se os políticos não tiverem a sensibilidade
de entender que é hora de uma eleição geral no ano que vem, certo? E encurtar o seu mandato, o povo vai para as ruas uma hora e vai ocupar as ruas definitivamente. Todos aqueles que teimaram com as massas foram massacrados pelas massas. Deputado, sua posição é uma posição forte, firme. E então, assim, se nós tivéssemos essas eleições gerais, não haveria tempo, por exemplo, de discutir alguns pontos, como eu ficaria para depois. Financiamento público de campanha, a questão do voto obrigatório, tudo isso aí ficaria para um outro momento. Para esse Congresso mais limpo que o senhor defende. Esse novo Congresso que eu defendo, mais limpo, eles viriam com a missão de congressista e com a missão constituinte de fazer as verdadeiras reformas que precisa do povo político, do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma política, precisa de várias outras reformas. Nós precisamos rediscutir nossa saúde, rediscutir nossa segurança, rediscutir nossa educação, rediscutir nossas relações de trabalho. Então, a sociedade brasileira, ela passa por um momento de turbulência que ela tem que ser novamente reavaliada. E só um Congresso novo, um Congresso limpo e um Congresso que tenha uma obrigação constituinte pode dar isso ao Brasil. Deputado, o senhor fala aí de outras reformas que são importantes, né, como a reforma tributária, né, a própria questão fiscal. E o brasileiro hoje, o Brasil é o país número 1 na questão dos juros no mundo. Ou seja, é o país que tem o juro mais alto do mundo. Nós pagamos uma quantidade de impostos muito grande. Ou seja, um trabalhador de 12 meses, ele paga quase 6 meses de impostos. E desde quando eu sou criança, eu escuto que esse é um problema que o Brasil tem que resolver e o Brasil não consegue resolver, deputado. Esse Congresso comprometido não resolve. É por isso que nós precisamos de um novo Congresso. Um Congresso com dom constituinte. Um Congresso agora que o povo mobilizado nas ruas, esse povo vai votar de maneira diferente. Esse povo que votou pela cesta básica, pelo Bolsa Família, por isso, por aquilo, esse povo viu que isso não deu certo e uma hora de o povo escolher aquelas pessoas que têm afinidade com o povo. Olha, a coisa que me deixava mais triste na última campanha política é quando eu passava nas avenidas das cidades, que eu via um cartaz com um rosto que nunca na vida teve um emprego. Como é que uma pessoa que nunca na vida teve um emprego, uma pessoa que nunca teve uma história, uma pessoa que nunca trabalhou, que só porque o pai tem dinheiro, o pai é importante, o pai foi isso, o pai foi aquilo, se lança como candidato, coloca um cartaz com um cavalete no meio da rua, você vota naquela pessoa? Como é que uma pessoa que não tem a menor experiência, porque nunca trabalhou, vai lhe ajudar, certo? Vai lhe ajudar a discutir qual é a melhor educação para o seu filho, a saúde para o seu filho, a segurança do seu filho? Então o povo também errou. E é hora de todo mundo reavaliar, todo mundo começar a fazer uma autocrítica, saber eu errei porque eu escolhi mal. Certo? Os políticos não chegaram aqui por um golpe de Estado, os políticos chegaram aqui pela eleição. Certo? Agora, se foram mal votados, o problema também é do povo. Deputado Robert Rios traz agora uma posição importante para você que é nosso telespectador. Ele chama a sociedade para uma autocrítica, que às vezes é muito fácil você transferir a responsabilidade. Quando as coisas não estão erradas, você vai dizer assim, a culpa não é minha. E o Brasil, de uma forma geral, o brasileiro, ele tem sim uma conduta, uma postura, uma prática, seja política, seja pessoal, familiar, onde ele vai tentando levar a vantagem, ele vai tentando, de alguma forma, chegar a um determinado ponto. É uma guerra de todos contra todos. E o deputado, eu estou entendendo, não só para a classe política, mas para a sociedade brasileira, ele está defendendo a tese de que, nós chegamos até aqui num certo limite que nem nós não estamos mais suportando, nem o que recebe o Bolsa Família, nem o mais rico. Então, nós vamos ter que se reorganizar enquanto sociedade para poder dar uma continuidade e não termos que viver um caos completo. Eu estou entendendo bem? O senhor está dizendo ou não, deputado? Corretíssimo. Eu acho que nós precisamos de um novo pacto social. Novo pacto. Nós temos que reinventar o nosso Estado, reinventar nossas relações. Nós não podemos ter relações mais promíscuas, certo? Eu vou votar porque ele pagou minha água, porque ele pagou minha luz, porque isso gera consequências terríveis. Aquele político que de alguma forma lhe deu alguma coisa, são os que estão assaltando. Então não reclame do assalto da Petrobras. Certo? Não é à toa que diziam ontem na televisão que o assalto estava institucionalizado. Certo? É como se fosse a coisa mais pura do mundo. Mais simples, natural. Era a cota de corrupção, coisa mais pura do mundo. Então nós inventamos o Estado corrupto. Nós inventamos o político corrupto.
Nós inventamos o político de Maquiavel, o cruel. Cruel. Não é o cruel mais que manda matar, não é mais o cruel que manda fuzilar, não é o Saddam Hussein, mas o cruel que tira as forças pela vida com a corrupção. Então toda vez que você entrar com o seu filho no braço, no hospital no seu bairro, e não tiver o médico, não tiver o remédio, lembre do mal político que você elegeu. Porque ele roubou o dinheiro do médico e do remédio. Quando você não encontrar o ônibus, quando você não encontrar a sua rua calçada, quando você não encontrar a sua energia, quando você não tiver segurança, esse dinheiro saiu pelo ralo da corrupção, pelo político que se elegeu, distribuindo dinheiro, pagando conta de água, conta de luz, dando cesta básica. Essa é a consequência. A consequência de se eleger pelo voto do dinheiro, pelo dinheiro, é que não vamos ter o serviço público. Então, você tem no seu bairro, na sua cidade, próximo de você, uma pessoa que você conhece, uma pessoa simples, humilde, que se candidatou, mas não teve o seu voto porque não tem dinheiro. Aqui tem até uma piada no Piauí, quando um pobre se candidata, diz assim, o pobre é inelegível porque não tem dinheiro. Então, a nossa consciência é que tem que eleger. Se a nossa consciência está elegendo mal, as nossas consequências são essas catástrofes que nós estamos vivendo. Deputado, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade de a gente trocar essas ideias. O nosso programa Consciência Humana tem um foco mesmo da reflexão, não tem um foco de defender uma verdade absoluta. Eu acho que a verdade das pessoas ela é construída na reflexão de todos. E as pessoas têm que aprender, que a televisão é um meio de conduzir uma palavra, mas não de conduzir uma verdade que seja total, que seja recebida. Aquilo é verdade porque eu vi na televisão, isso ou aquilo. A gente gosta sempre de colocar para as pessoas que elas têm que exercitar o poder do questionamento, o poder da reflexão, o poder de analisar. Poxa, aquilo foi dito na televisão, deixa eu fazer uma análise aqui importante. Eu queria que o senhor se dirigisse ao nosso programa, aos nossos telespectadores nesse momento, e fizéssemos aqui uma brincadeira, uma abstração, e que o Robert Rios imaginasse que essa fala agora seria uma última fala do Robert Rios. Não é querendo aqui nada, só querendo deixar aqui um registro. Se o Robert Rios tivesse o poder de falar para toda a humanidade nesse momento, e aquela fosse a grande oportunidade dele, aquilo que teria que sair do coração dele, o que o Robert Rios falaria para as pessoas, de uma forma geral? Queria que o senhor ficasse à vontade, olhasse para a câmera e falasse como se estivesse falando para o mundo todo. Eu falaria para as pessoas serem humanos, puros, verdadeiros. O egoísmo não compensa. Essa fúria cega, como dizia o Érico Veríssimo, que os homens se atiram à caça do dinheiro, que se atiram à busca do poder, que se atiram ao topo, não comanda nada. Tudo é comandado pelo amor, pela generosidade. Nós temos que ser solidários com as pessoas, amar as pessoas. Procure seus vizinhos, abrace seus vizinhos, compreenda seus vizinhos, compreenda seus familiares e faça cada vez melhor. Procure primeiro ser melhor. Antes de melhorar o mundo, de aperfeiçoar o mundo, aperfeiçoe você mesmo, procure ser melhor, procure ser mais gente, procure ser mais valoroso, procure compreender mais as pessoas, procure amar mais as pessoas, procure cuidar de coisas simples, como examinar os rios, ouvir o canto dos pássaros, olhar para as aves, proteger a nossa natureza. Aprenda a viver nas coisas mais simples do mundo. A vida é uma música muito simples e você só vai ser feliz se não tiver muita ambição. As pessoas muito ambiciosas são sufocadas e geralmente são infelizes. Vivam uma vida simples, mas uma vida bonita e uma vida muito humana, amando as pessoas. Bom, você que acompanha o nosso programa, nós tivemos a oportunidade de conversar com o deputado Robert Rios Magalhães, ele que nos presenteou essa semana com as suas palavras, com as suas ideias, com a sua visão. E o nosso programa não tem a visão de criar um conflito, um debate político, aquele debate eleitoral, que muitas vezes ele fica em cima do proselitismo e dos interesses pessoais de cada um. O que a gente trouxe foi o ser humano, o homem, com as suas palavras, com a sua visão. Ou seja, com o seu ponto de vista, com a sua experiência, a forma como ele compreendeu a vida desde a sua família até o exercício do cargo público que ele ocupa de deputado. E nós pedimos a você, que é nosso telespectador, que leia, vá atrás de revistas, vá ler as revistas, mas não acredite totalmente nelas, vá analisar se são realmente verdadeiras. Assista os jornais, mas vá analisar se aquilo de fato é uma verdade. Observe tudo que é dito pelos políticos e vá analisar se aquilo é verdade e construa uma consciência e viva a sua vida. Ou seja, o brasileiro precisa entender que ele precisa trabalhar.
né? Desde o homem mais simples ao homem mais poderoso, é o trabalho que vai dignificar e mudar a nossa história. Nós não podemos olhar que tudo está um caos, tudo está perdido. Não, existem muitos problemas. Então nós temos que, enquanto brasileiros, começar a resolver. Temos um país lindo e temos sim que acreditar na política. A política é o meio legítimo de construção de uma sociedade. E aqueles que defendem que a política e os políticos não servem, são pessoas perigosas que você tem que rever, que você tem que analisar bem, porque não existe sociedade sem uma questão política, sem uma hierarquia, sem uma organização. É assim que nós acreditamos. Então esse foi mais um Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que o programa gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser.